E aqui na sala do programa Mulher.com eu tenho o prazer de receber a Fabiana Oliveira, que é escritora, palestrante, e um dos trabalhos que ela faz, além de escrever e palestrar, né, Fabiana, é incentivar a leitura. E incentivar a leitura já dos pequenos ou daqueles que muitas vezes não têm acesso à leitura. E por isso não criam hábito, não criando o hábito, não enriquecem o vocabulário, o conhecimento, a inteligência, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então eu quero te dar parabéns, antes de te dar as boas-vindas, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Rita. E seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês hoje, conversando e dividindo um pouquinho, né, sobre essa necessidade que a gente tem de levar mais palavras, mais histórias, mais momentos felizes para as pessoas através da leitura, através da literatura e através do conhecimento. Então, obrigada pelo convite. Nós temos países no mundo que têm um bom hábito de leitura. E isso a gente percebe até mesmo na postura de cada cidadão em relação a tudo, né? Até a própria sociedade. E nós temos também uma comparação com o Brasil, que o brasileiro não tem o hábito de ler. Você que está dentro do meio sabe disso, eu não tenho porcentagens aqui, nem vem ao caso agora, mas o brasileiro não tem o hábito de ler. Mas tinha. Tinha. Na verdade, eu acho que é uma construção que a gente tem, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país de não leitor, de uma certa forma, isso não é totalmente verdade, porque a gente tem bienais e eventos e pessoas lendo e consumindo literatura. O que eu vejo é que talvez a gente não tenha uma quantidade, de brasileiro com vontade de devorar um livro, de conhecer um pouco mais as histórias, porque foi ensinado para a gente, primeiramente, que livro é caro, que leitura é coisa para a gente só ficar intelectual, não para a gente se informar, para a gente ter momentos de hobby, enfim. Então, eu acho que a gente tem aí um percentual de brasileiro que lê, né? Mas tem uma grande maioria do brasileiro que nem percebe que ele pode ler, que ler é algo para todo mundo, né? Que é prazeroso. Que é prazeroso. Eu falo por mim, né? A gente na escola, a gente começa a ler os clássicos para uma prova, para um vestibular, mas quando que a gente aprende a gostar de ler? A escolher um livro que você fala, nossa, esse livro aqui não vai cair na prova, mas é o livro que vai me abrir para a leitura e vai me preparar, às vezes, para conseguir ler um livro para um futuro vestibular, né? E isso vem de pequeno, isso vem ali dentro da escola, dentro de casa, de exemplo que a gente vê com os pais, com as pessoas próximas dessa criança. Mas você disse uma coisa, Rita, e é muito importante, é o que eu foco muito no meu trabalho, é de como a gente leva essa literatura para pessoas com uma situação de vulnerabilidade muito grande na sociedade, né? Então, são pessoas de comunidades carentes, pessoas com deficiência visual, né? Então, nossa, a pessoa não sabe, não consegue ler, infelizmente, mas ela hoje em dia tem acesso a um audiolivro. Então, ela consegue se manter informada e consumir essa informação e consumir essa cultura e essa arte. Então, eu sempre me questiono, meu papel como escritora, de como tornar essa literatura não só acessível, mas de trazer pertencimento para essas pessoas, né? Muitas vezes eu vou em comunidades onde mulheres falam, mas eu não entro numa livraria, eu não me sinto pertencente àquele local. E eu acho que essa é a grande virada, né, que eu costumo fazer no meu trabalho e a grande virada que eu reflito muito que o mercado precisa fazer, que é a gente fazer as pessoas pertencentes à literatura, à cultura. Sentir que aquele ambiente também é dela. Também é dela, exato. Então é uma quebra que a gente precisa fazer, né, para o futuro, porque senão a gente vai continuar sendo um país de não leitores. A gente hoje em dia divide a atenção com as redes sociais, com o celular, então o tempo de leitura, o tempo de pausa é muito menor, né, de concentração também. Né? Já tem estudos onde se você tem capítulos com mais de 5 páginas, a pessoa não vai ler aquele capítulo diariamente. Então a gente está consumindo ali o cérebro que está começando a acostumar com o imediatismo. Né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E a gente, desculpa, pode falar. E até pensei aqui agora, você falou do audiobook para quem tem a deficiência visual. E existem também hoje os e-books, né? Que as pessoas leem no seu celular, no seu tablet, no seu computador.
E isso é interessante, quer dizer, é o desejo da pessoa de ler que faz com que ela encontre a melhor forma. Mas, não sei se você de casa é como eu, adoro pegar o livro e ficar ali, ó, segurar com a mãozinha assim e vira a página e vira. O livro físico é muito bom. Mas hoje existem os recursos da tecnologia, da internet, a facilidade de acessar um livro em um portal, em uma editora, enfim, até comprar, né, para você ter esse livro, não só o físico, mas mesmo o e-book, você compra e você tem essa possibilidade de ler. Quer dizer, não tem desculpa para não ler. O que está faltando, então, é hábito. É hábito, e eu acho que da gente... Eu trabalhei com marketing muito tempo e aí vim para o meio da leitura. Eu acho que é a gente posicionar o livro de uma forma diferente. O livro não é só estudo, o livro é a brincadeira que você faz desde a criancinha pequena, né, de entender qual é a cor. É um momento de prazer com a família, é um momento seu de descanso, um momento de uma mulher, por exemplo, para dar aquela aliviada no dia a dia, né? Então eu vou ler, nem que fosse 5 páginas por dia, mas ter essa leitura. Então acho que a gente precisa posicionar a leitura como um produto, né, vamos falando de produto, como algo prazeroso, como algo grandioso, não só para a escola, porque senão já tem aquele viés, né? Eu vou ler porque você é questionado sobre isso, vão me perguntar sobre isso. Não. Isso é obrigação. É obrigação. Mas a gente vai continuar esse bate-papo, fique conosco, porque a Fabiana veio hoje aqui justamente para incentivar que nós possamos dar esse start na leitura, mas principalmente nós incentivarmos as nossas crianças. Uma criança que vê um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, uma pessoa mais próxima lendo, ela vai, e principalmente lendo para ela muda esse paradigma. E ela não vai dar sequência se as pessoas não gostam de ler. Agora também, o contrário, influi bastante. Se você não tem o hábito de leitura, não queira que seus filhos tenham, porque vai ser muito difícil. Nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com o Mulher.com, aqui na companhia de Fabiana Oliveira, escritora, palestrante, e faz um trabalho magnífico de incentivo à leitura, principalmente para comunidades e pessoas em vulnerabilidade que não teriam talvez condições de comprar um livro, mas que adorariam poder fazer as suas viagens através da mente dos escritores. O livro, ele trabalha bastante a cabeça da gente, como nós falamos no bloco anterior, trabalha a nossa linguagem, a nossa criatividade. Sim. É muita coisa que o livro faz para nós. E nós estamos agora nesse mês de fevereiro, num mês muito bom de reflexão sobre saúde mental, e o livro ajuda muito, inclusive a manter pessoas com a mente ativa, através da leitura, longe de vários tipos de demência. Agora, para você, como que você começou esse start de escrever, inclusive o próprio seu livro, né, o Senhora Capa, mas como que deu esse start? O start, Rita, ele deu muito de encontro com o processo meu de cura, de autoconhecimento, de entender a minha depressão que eu comecei a ter na adolescência. E eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, enfim, não sou terapeuta, mas eu falei, eu preciso falar sobre saúde mental, porque foi algo que eu passei ali por muitos anos da minha vida. Então eu entendi que era um propósito eu trazer essa pauta, falar sobre saúde mental, sobre a necessidade de a gente olhar para as nossas máscaras, nossas capas, sobre essa sobrecarga que a gente às vezes carrega, principalmente a gente mulher, né, dos múltiplos papéis. E eu falei, eu quero através, como eu faço tudo isso, né? Como que eu mando para o mundo toda essa mensagem e essa vontade que eu tenho. E eu lembrei que a Fabiana criança adorava escrever, então é muito importante a gente se conectar com a nossa criança, com os nossos valores, com o que é importante para a gente. E essa Fabiana decidiu então, através da literatura, falar sobre saúde mental. E isso fez com que a minha mensagem, a mensagem do meu livro, o propósito que eu tenho com a minha literatura, para mim, ele se tornou tão amplo, né, que eu acabei virando palestrante, eu faço rodas de conversas, eu vou muito para comunidades carentes para falar sobre saúde mental, fiz doação de muitos livros, e foi interessante porque eu fui percebendo, né, como um livro,
nem você falou, a gente viaja ali com o livro, a gente constrói repertório de vida, a gente conhece a história do mundo através da escrita, através dos livros. E eu fui entendendo como o meu livro, ele deveria ser transmitido para mais pessoas, né? E aí foi então que eu comecei essa onda de falar, as pessoas precisam ler, as pessoas precisam receber esse livro nas casas, né? O local não é só, a gente falou no primeiro bloco, a pessoa entrar numa livraria e comprar um livro, não. Como esse livro chega para essa pessoa, como essa pessoa tem vontade de consumir, de ler e de viajar, né, através do livro. E muito importante, a leitura, ela é um grande aliado para a questão de saúde mental, para a gente se manter bem, para a gente consumir coisas boas. Você estava falando que é um momento difícil da sua vida. O livro fez diferença para você? Fez, porque foi através dele, eu entendi que eu passei por vários anos, né, de crise de depressão, e quando eu entendi a minha cura e quando eu entendi o meu processo, eu falei, as pessoas precisam ter acesso a essa mesma informação. Não é um livro de autoajuda, longe disso, mas é a importância da gente falar sobre saúde mental, sobre falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a gente conversar sobre o que a gente sente e o que a gente é. Né? E muitas vezes a gente não tem essa liberdade ou essa vontade, a gente não foi acostumado a ter essa transparência. E eu, com o meu livro, eu trago essa reflexão da importância da gente falar sobre o que a gente sente, sobre quem a gente é, o que a gente está sentindo, pedir ajuda quando necessário. Então, acho que ele fecha com chave de ouro, ou abre, né, uma porta, na verdade não fecha, ele abriu uma porta para mim, para trazer essa pauta de uma maneira muito simples, de uma maneira muito direta para as mulheres, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que leem meu livro. Então, acho que faz parte de um propósito, aquela sementinha que eu venho plantando no mundo. Né? E quando a gente começa a plantar sementes e colher algumas delas, é maravilhoso, né? Porque você vê que você fez ali diferença na vida de alguém, sabe? Agora, você disse que também faz movimentos com mulheres, acaba palestrando nessa conversa gostosa com elas. O que você sente quando termina toda a sua conversa com elas? Como elas recebem isso? Você sente que, além da semente que você está plantando, você sente que algo já começa a mudar na vida delas a partir desse momento? Começa, porque eu acredito muito na importância da empatia no mundo que a gente vive. Amor e empatia são dois pilares fundamentais, né? E quando eu vejo, né, aquela mulher que eu me apresento, eu falo sobre o que aconteceu com a minha vida, a minha história, a pessoa começa a se olhar de outra forma, olha para o outro de outra forma e se olhar de outra forma. E o mais importante, Rita, quantas vezes a gente acha que fulano está ali daquele jeito, porque... E quando a gente olha para a história daquela pessoa, quando a gente entende até como a pessoa reage, né, a gente começa a criar essa conexão de empatia e fica um peso diferente, fica uma relação diferente. Você começa a respeitar o outro de outra forma. Você passa a entender. E eu trago essa provocação da importância da gente se conectar, da gente entender que somos todos humanos, todos temos nossas alegrias, nossas dores e do quanto a nossa história pode se complementar, né? Às vezes você passa por algo, a outra pessoa também passou e ninguém fala sobre isso. E aí quando a gente conversa, né, seja numa palestra, seja lendo um livro, seja aqui no sofá, nessa troca, você fala, nossa, parece comigo, parece com a minha mãe, parece com alguém que eu conheço. Porque somos humanos e temos muitas coisas em comum. Com certeza, histórias se repetem. As histórias se repetem. Em famílias diferentes, mas as histórias se repetem. E é isso que nós trouxemos hoje aqui. Na companhia da Fabiana, hoje nós queremos mostrar que ela viveu uma depressão. E quantas pessoas hoje estão vivendo o que você já viveu. Exato. Mas e você falou uma coisa que eu achei bem importante. Você aprendeu a se conhecer também, a se sentir. E sentir que você precisava mudar e sair daquele círculo vicioso que você estava da depressão. E o livro te ajudou. Você encontrou uma saída e hoje você ajuda outras pessoas também a encontrarem essa luz, a encontrarem esse caminho, esse viés para sair de uma depressão ou até de outras doenças mentais, porque a leitura te leva a isso.
Agora, a escolha dos livros também é importante. Exato. Às vezes você vai ler um livro, igual a gente, na própria televisão, no próprio consumo na internet, né? O que faz bem para o nosso coração, o que vai fazer bem ali para o nosso crescimento espiritual, profissional, né? Você escolhe, a gente tem hoje a liberdade de fazer essa escolha, né, Rita? De, olha, eu vou buscar um livro, vou buscar o que eu quero assistir na televisão, o que eu quero consumir. Então, é importante a gente consumir coisas boas, a gente consumir coisas que nos faz sentido e coisas, às vezes, também que traz aquela reflexão, aquela puxada, e você fala, não, mas espera aí, às vezes você tem que dar... Tem sempre algo a aprender. Algo a aprender, exatamente. Que dicas você nos dá para nós incentivarmos outras pessoas a ler também? Porque, de repente, tem uma pessoa que está nos vendo hoje, ela adora ler, mas ela não conseguiu fazer com que outras pessoas também se apaixonassem pela leitura. Eu tenho 2 filhas, uma que está se alfabetizando e a outra que é super leitora. Então, desde a criação delas, foi aquela coisa de ler o livrinho, né? Claro que com a primeira filha a gente sempre eu tive mais tempo, a segunda nem tanto, mas aquele exemplo que vem, né? E uma coisa que eu costumo perceber com elas são muito diferentes, mas é aquela história assim, não necessariamente eu como mãe chegar a entregar um livro para a criança, para o adolescente ou para a pessoa que está aqui morando comigo, mas o que você quer ler? Né? Então leve para os locais, tem uma feira local na sua região, aprecie os escritores, aprecie essa troca, porque a criança, o adolescente, ou até mesmo a gente mais adulta, a gente vai entrar e vai falar, nossa, eu me interessei por essa capa, eu me interessei por esse tema. E acredito que é o primeiro grande momento, né? Aquela primeira paixão ali pelo tema, pela capa, pelo que o livro vai trazer. Então traga uma liberdade de escolha para essa criança, para esse adolescente, porque provavelmente ele vai lendo o que ele gosta, e aí você vai inserindo outras coisas, vai vendo outras coisas, vai chegar numa hora de ler um Machado de Assis, um clássico para a escola, ele vai ler com um olhar diferente, um olhar de um leitor mais ativo. E para a gente adulto, não se cobrar, né? Eu acho que a gente tem até na leitura aquela história de tantos livros por ano. Eu, particularmente, Rita, eu acho que isso nos traz muito mais provocações negativas do que coisas boas, né? Causa ansiedade. Ansiedade de ranquear livro, quantos livros eu tenho que ler 10 no ano, meu Deus, não vou conseguir. Escolha um que você vai gostar de ler, né? Lê um pouquinho por dia. Nossa, eu não consigo ler. Tudo bem. Sinta, assim, se coloque para ler, mas não coloque essa cobrança. Tudo que a gente faz com cobrança fica chato. E a gente não pode deixar a leitura ser mais essa cobrança na nossa vida. Tem que ser um momento de prazer, um momento de pausa. Com certeza. Então, acho que isso essa em família dica... é legal. Eu tenho uma família que eu conheço, meia hora por dia, todos largam os celulares e pegam um livro. Aquela meia hora, cada um lê e depois eles trocam os livros, porque depois eles vão conversar sobre os livros que leram. E isso é uma riqueza, fica aqui a dica, largar o celular de vez em quando e pegar um livro para ler, dentro daquilo que você tem interesse, vai te ajudar demais. É isso Fabiana, mesmo. Parabéns pelo trabalho mais uma Rita. vez, obrigada por estar conosco, sucesso nos seus livros e no seu trabalho. Obrigada. Deus te abençoe. Amém, todos nós. E nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos tomar o nosso copo d'água e a gente volta já.